igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu vou deixar aqui para a meditação em Romanos 6, apenas alguns versículos que nos diz: que diremos, pois, quando permanecemos no pecado, permanecemos nós no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos foram batizados em Jesus Cristo e fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo que batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que Deus esteja assim aplicando essas palavras nos nossos corações. E vamos estar assim levando os nossos pensamentos ao nosso Deus. E eu vou estar assim levando em oração, em voz audíveis. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, desde já nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia que passamos na tua santa presença, ó Deus, pelo ar que nós respiramos, ó Pai, pelo sol que brilhou sobre a face da terra, ó Pai. Enfim, ó Deus, nós somos gratos, ó Deus, porque tu tens sido o nosso refúgio, o nosso socorro, ó Pai, bem presente, ó Deus. Sabemos que tu assim encontra aqui presente em nosso meio, ó Deus, e que possamos sair daqui cheio da porção do teu Santo Espírito, ó Deus. Toma também desde já os irmãos que não vão poder estar aqui conosco nesta noite, ó Deus, que tu esteja se visitando, ó Pai querido, e preenchendo o vazio dos seus corações, ó Deus. Também te agradeço pela vida do meu primo, ó Deus, que hoje teve alta da UTI, ó Deus. E nós somos gratos porque tu tens sido, ó Deus, um Deus misericordioso, ó Deus. Mesmo nós sendo falhos, ó Deus, tu tem feito maravilhas sobre nossas vidas, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém? Shalom a todos. Glória a Deus, né? Muito bom estar na presença do Senhor, na sua casa. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que a presença do Senhor é em todos os lugares, né? Porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E nós também sabemos que nós somos a casa do Senhor, né? Mas nós sabemos a importância do templo físico. Amém? Esse lugar que dedicamos, que consagramos a unicamente e exclusivamente a adoração ao nome de Jesus. Amém? E esse lugar é especial. É aqui que nós nos reunimos, nós ficamos juntos para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Agora mesmo um pouco distante, mas juntos, né? Amém? E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Aleluias. Glória a Deus. Amados, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de tentar trazer uma mensagem o mais clara possível, mais objetiva possível. Algo que Deus colocou em meu coração. Na verdade, algo que Deus me fez entender já há um bom tempo. Eu gostaria de compartilhar isso que eu recebi da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. 1 João, capítulo 4, verso 19, que diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Vamos ler mais uma vez. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós acabamos de cantar aqui, né? Maranata.
cantamos até de uma forma especial e particular, né? Dizendo: vem para mim. Aleluia. Dizendo: Senhor, não só no sentido de voltar e buscar a sua igreja, mas, Senhor, esteja comigo, que o teu Espírito Santo me encha. Amados, esse trecho dessa canção, ela representa muito bem um pouco do que eu quero compartilhar com a igreja, porque eu gostaria de falar um pouco sobre relacionamento. Amém? Amados, relacionamento, nós sabemos que não é algo fácil, quer seja no sentido espiritual, quando falamos no relacionamento com Deus, como também no relacionamento com o homem, com o nosso próximo, relacionamento familiar, relacionamento conjugal. Todo relacionamento, quando ele não é de uma forma, como podemos dizer, compreendido a sua essência e o seu real significado, ele se torna algo difícil. Mas quando entendemos a origem, o princípio e a importância do relacionamento, ele será facilitado em todos os sentidos em nossa vida. Amém? Porque Deus, ele sempre teve o interesse de se relacionar com o homem. Amados, a Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que Deus, ele passeava na virada do dia no jardim. E que jardim era esse? A Bíblia diz no livro de Gênesis que foi o jardim que Deus plantou. O jardim que o próprio Deus plantou. E ali colocou o homem e logo em seguida a mulher. Já tinha colocado os animais e incumbiu, deixou Adão responsável por colocar o nome de todos os animais. E a Bíblia diz que Deus passeava pelo jardim. Amados, se nós pararmos para entender a magnitude dessa palavra, nós vamos entender que Deus não criou o homem como nós sabemos que nós somos infinitamente menor que Deus. Infinitamente menor. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e passeava no jardim. E conversava com Adão. Não é que Deus criou o jardim, colocou o homem e largou a sua própria sorte. Não. A Bíblia diz primeiramente que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança e queria ter com ele um relacionamento. Então, daí já entendemos que Deus, ele sempre quis estar próximo de mim e de você. Amém? Glória a Deus. E nós vemos, amados, no próprio Gênesis, no decorrer, sempre esse cuidado de Deus. Nós sabemos que quando Deus, ele fez a promessa na vida de Abraão, demorou aproximadamente 25 anos para que a promessa fosse cumprida. Mas, amados, não é porque Deus era mau, não é porque Deus queria ver o sofrimento, a ansiedade de Abraão e de Sara, mas é porque ali estava sendo construído um relacionamento. Deus apareceu para Abraão, aí começa a explicação da teofania, da forma de Deus se apresentar ao homem, aonde nós sabemos que o próprio Cristo era um daqueles 3 anjos que apareceu a Abraão e o conversou com ele. Amados, o coração de Abraão chamou a atenção de Deus. E assim Deus quis estabelecer com ele uma aliança, um pacto e um relacionamento.
E nesse relacionamento, Abraão entendeu a posição de Deus. Amados, quando não entendemos a posição, a nossa posição no relacionamento, tudo fica mais difícil. Quer seja ele com as pessoas, quer seja ele no casamento, quer seja ele no trabalho, quer seja ele na nossa vida espiritual. Porque hoje, muitas das vezes, achamos que no nosso relacionamento com Deus é uma mão de via única. E que mão é essa? Eu vou para a igreja para ficar rico, eu vou para a igreja para ter um bom casamento, eu vou para a igreja para mudar de vida, eu vou para a igreja para ter um bom emprego, eu vou para a igreja para isso. Mas, amados, entendemos que nós somos a criatura, que nós somos os filhos e Ele é o Pai. Que, na verdade, quando nós o aceitamos, que, na verdade, Ele que deu esse direito, conquistando esse direito com o sacrifício de morte, Ele nos chamou para um relacionamento. É aí que João, um dos homens que mais entendia de amor, porque ele viveu isso lado a lado com o mestre, ele diz: olha, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos deu o exemplo do verdadeiro amor. E Deus construiu com Abraão. Quando foi se cumprir a promessa 25 anos depois, Ele sempre deu sinais para Abraão que Ele estava com ele. E Abraão, quando se estava naqueles momentos difíceis, ele se fortalecia dando glória a Deus, sabendo que Deus estava com ele, porque ele entendeu que cabia a parte dele a obediência, a confiança e a fidelidade. Amados, precisamos entender que no nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento que Ele nos chamou, esse relacionamento exige via de mão dupla, mas entendendo que nós somos os seus filhos, que nós devemos a Ele a fidelidade, nós devemos a Ele a santidade, a obediência, nós devemos a Ele a reverência, o louvor, a adoração e a glória, porque Ele é Deus. Amém, amados? Porque Deus, na sua infinita majestade, na sua infinita glória, Ele consegue olhar para nós, pobres pecadores, e nos chamar de filhos. Mas muitas das vezes, que filhos nós temos sido? Que espécie e que tipo de filho nós temos sido? Amados, Deus, Ele quer construir esse relacionamento dia após dia. Deus, Ele está construindo a cada dia, juntamente conosco, um relacionamento forte, duradouro. Agora depende de nós entendermos como é esse relacionamento. Será se nós só estamos buscando os nossos interesses? Ou será se nós estamos querendo ouvir a vontade de Deus? Amados, a maior prova disso do que eu estou falando, é por isso que muitas pessoas, quando ele está com problema financeiro, ele para de ir para a igreja. Quando ele está com problema na sua vida sentimental, ele para de ir para a igreja. Quando ele está com problema na sua vida conjugal, na sua vida familiar, ele para de ir para a igreja. Porque ele acha que no relacionamento com Deus, só ele tem direitos. Ele não tem deveres. E que ele só tem a receber, que Deus é responsável por tudo, em abençoá-lo até quando ele está errado. Imagine, amados, se Abraão não perseverasse na fé e não entendesse a sua posição diante de Deus e ele desistisse, hoje nós não estaríamos aqui. Porque espiritualmente falando, podemos dizer que nós somos descendência de Abraão. Somos filho da promessa de Deus. Então, amados, não jogue o seu relacionamento fora. Não desista do seu compromisso com Deus por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, por momentos que na maioria das vezes foram plantados por nós mesmos. Mas apenas continue confiando.
Amado, esses dias eu estava fazendo um trabalho e eu estava tendo dificuldade. Eu estava falando, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu falei, Senhor, eu vou continuar a fazer a minha parte, vou me dedicar ao máximo. Me ajude, me ilumine. E graças a Deus a resposta chegou. Amados, não podemos a todo instante. É como aquele casal. Ele tem uma indiferença aqui. Vou largar. Vou embora. Vou sair de casa. Vou sair de casa porque minha mulher não aceita que eu saia com meus amigos. Eu vou sair de casa porque minha mulher não gosta da roupa que eu visto. Eu vou sair de casa por isso, por aquilo. Que tipo de relacionamento? Que tipo de compromisso é esse? É a mesma coisa o nosso relacionamento com Deus. Muitas das vezes parecemos meninos mimados, crianças infantis, orgulhosos, egoístas, que muitas das vezes achamos que Deus, Ele tem compromisso de um shopping em nossas vidas, de um cartão de crédito ilimitado, ao ponto de tudo que queremos Deus nos conceder. Não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Não é assim que os relacionamentos são construídos. Não é assim. Por isso que muitos, qualquer coisa, pensam em desistir. Amados, tem gente que pensa até em desistir da igreja. Simplesmente porque ele não consegue comprar aquele bem que ele gostaria de comprar. Deus não é comigo. Gente, como podemos limitar o tamanho de Deus às coisas tão mínimas e fúteis? Os planos e o projeto de Deus é maior em nossas vidas. Aleluia. Amado, nesses 22, 23 anos, me perdi um pouco nas contas, aproximadamente nesses 23 anos de evangelho, amados, foram muitas lutas, muitas conquistas, mas acima de tudo, muitos aprendizados, porque em todas elas Deus mostrou que estava comigo. Assim como tenho certeza que Deus tem mostrado que está com você. E cada dia você tem estado mais forte no seu relacionamento com Ele. Tudo depende da forma que vemos, da forma que encaramos, da forma que entendemos a nossa posição no nosso relacionamento com Deus. Amados, é tempo de amadurecimento. É tempo de amadurecermos no Evangelho. É aquilo que Paulo fala, pararmos de sermos como menino. Quando Paulo fala no livro de Coríntios que víamos por espelhos, é porque naquela época os espelhos eram muito embaçados, não dava para ver. É como se tenta ver pelo metal, às vezes as pessoas tentam olhar assim, em algum lugar que procura ver, é como eram os espelhos daquela época. Amados, nós precisamos amadurecer e enxergar da forma real o que Deus está querendo falar com cada um de nós. Amados, é tempo de despertar. É tempo de entendermos o verdadeiro propósito da casa de Deus. É momento de entendermos o verdadeiro propósito dessas portas estarem abertas. Mas muitos têm achado que essas portas representam um shopping center, onde tem ali um superstar, um popstar, muitas das vezes atraindo e procurando glamour para o seu próprio nome, mas esquecendo que o verdadeiro sentido deste lugar é mostrar a nossa posição diante de Deus como filho, e filhos devem obediência a seus pais. Aleluias. Amém, amados? Glória a Deus. E precisamos entender que a maior parte, a maior responsabilidade do sucesso em nossas vidas depende do nosso nível de relacionamento. Pare para pensar. A nossa vida familiar, nossa vida conjugal, ela depende muito de como nos relacionamos. De como nos relacionamos com a nossa esposa, com nossos filhos,
como nos relacionamos com as pessoas no nosso ambiente de trabalho, como nos relacionamos com as pessoas na nossa igreja, como nos relacionamos com as pessoas nos ambientes diversos. Precisamos entender e amadurecer. E tem pessoas que têm dificuldade de relacionar-se. E isso traz sérias consequências para a sua vida. Traz sérias consequências. Quantas pessoas perdem a oportunidade por ter dificuldade de se relacionar? Quando eu falo de se relacionar, não falo de bajulação. Eu falo de relacionamento. Amados, a pessoa que ela tem um bom relacionamento, respeitando e entendendo os seus limites, ela é uma pessoa que ela tem conquistas. Ela é uma pessoa que abre portas, como também pode ser uma pessoa que fecha portas. Então, muito do sucesso de nossas vidas depende do nosso nível de relacionamento. É tanto que vamos ver um pouco agora do que a ciência ela fala acerca do sucesso no relacionamento. Talvez a atitude mais comum em um relacionamento seja simplesmente se deixar levar. Nós nos entusiasmamos no começo, mas quanto mais adentramos na aridez do dia a dia, menos nos dedicamos ao nosso relacionamento e logo nos vemos envolvidos em rancores, conflitos, carências, rivalidades ou o mais puro tédio. Ninguém nega que manter relacionamentos felizes e saudáveis é um desafio, cada vez mais. Porém, o trabalho de pesquisadores oferece orientações para realizar essa tarefa, baseado em evidência científica, analisando os hábitos de casais felizes. E que hábitos são esses? Ao que parece, a ciência dos relacionamentos aponta para lições que são ao mesmo tempo simples, óbvias, mas difíceis de ensinar, que é a empatia, a positividade e a forte conexão emocional. São os motores das relações mais saudáveis e felizes. São três pontos importantes que a ciência destaca. E realmente, um forte relacionamento emocional. O que é isso? É a conexão. É um pouco do que nós vemos aqui nessa noite. A emoção, o Espírito Santo, ela toma conta de nosso ser, ela toma conta de nossos corações. Porque muitas das vezes, os mais conservadores, não, o culto tem que ser racional. Mas nós não somos robôs. Nós somos filhos que chamamos o nosso pai de Abba, de Painho. Vem aqui, Painho, fala comigo. E nós precisamos disso nesse relacionamento. Mas quantos de nós já perdemos essa questão emocional, essa ligação emocional? Muitos de nós já não temos mais prazer em ouvirmos o louvor, já não temos mais prazer em ler a Bíblia, já não temos mais prazer em estar um momento com Deus em oração, já não temos mais prazer em dizermos que vamos para a igreja. Muitos já perderam, já são terra seca, terra árida. Amados, e sabe como podemos fazer para saber se nós estamos assim? Amados, tem infelizmente pessoas, vamos citar o exemplo aqui da igreja, que o culto são terça, quinta e domingo. Tem muitas pessoas que é como se só fosse crente na terça, na quinta e domingo, porque ela não tem mais aquela espontaneidade de adorar e de servir em qualquer momento. Mas não, só naquele momento da obrigação. É como se só tivesse aquele momento com Deus na terça, na quinta e no domingo. Mas não é esse o relacionamento que Deus nos chamou. Deus nos chamou para um relacionamento diário. Deus nos chamou para um relacionamento diário. A ciência, ela fala da empatia, de sentirmos a dor do outro, de nos colocar no lugar do outro. Isso se aplica muito na nossa vida com o nosso próximo, no nosso casamento, na nossa família, no dia a dia. Quando muitas das vezes não temos esse sentimento, esse cuidado, não nos preocupamos com o sentimento do próximo, e muitas das vezes destruímos seus sonhos com palavras duras, palavras difíceis, palavras mal colocadas, como diz o outro, palavras maldizidas no momento errado.
E muitas das vezes destruímos sonhos. A empatia, nesse caso, ela não vai se aplicar em Deus, mas se colocar no sentido de dizer: o que é que Deus quer de mim? Amados, quantos de nós, qual foi a última vez que perguntamos para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quando foi a última vez que a nossa oração, em vez de ser um pedido para Deus nos abençoar, para Deus nos livrar, para Deus nos guardar, foi uma oração para dizer: Pai, o que o Senhor quer de mim? Amados, é como se fosse aquele momento em que paramos. É aquele momento em que paramos. Agora, humanamente falamos, é comparado quando nós abrimos mão dos nossos sonhos e perguntamos para a pessoa que está do nosso lado: qual é o seu sonho? Meu amor, minha esposa, meu filho, minha filha, qual é o seu sonho? O que você está em busca? E aí começamos a viver o sonho do próximo. Começamos a viver o sonho da pessoa que está ao nosso lado. Mas muitas das vezes, nós em nossos relacionamentos estamos tão cegos em nossa vaidade, estamos tão cegos em nosso orgulho, que só nos preocupamos com nós mesmos, não conseguimos enxergar a necessidade daquele que está ao nosso lado, não conseguimos enxergar qual é a nossa posição diante de Deus e dizer: Senhor, o que eu preciso mudar para Ti? Em vez de campanha das 7 chaves da porta do carro, da porta da casa, da porta da conta, da porta de não sei o que, por que não fazemos a campanha das 7 chaves da porta do coração, quando abrimos por completo o coração para Deus? Mas, amados, infelizmente nós estamos vivendo uma geração corrupta, uma geração de evangélicos corruptos, que só estamos preocupados com o nosso bel prazer, mas na maioria das vezes esquecemos de agradar ao Senhor. Mas Deus, Ele é um Deus restaurador. Amém? Amados, e um outro exemplo de relacionamento com Deus é Davi. No estudo de terça-feira foi falado sobre salmos. Nós sabemos que nem todos os salmos são de Davi. Amém? Davi, ele é o escritor maior de salmos, teve 74 salmos. Talvez, se você não saiba, até Moisés tem salmo atribuído a ele, que é o Salmo 90. Tem os filhos de Corá. Tem Salomão também, que escreveu pelo menos 2 salmos. Porque, na verdade, Salmos não é um livro que simplesmente alguém escreveu assim: o livro de Salmos. Não, porque Salmo representa canções, poemas, orações. Ali foram pegados, para se organizar melhor a Bíblia, foram pegados momentos desses grandes homens de Deus e foram separados e colocados no livro de Salmos. Tudo isso para mostrar e expressar o tamanho da sua comunhão com Deus. E esse livro, que muitas das vezes é tão repetido por nós, ele teve a sua maior autoria por Davi. E isso mostrava o tamanho da sua comunhão com Deus. Amados, Davi pecou, Davi falhou, Davi errou, mas isso não o impediu de se arrepender, de voltar atrás e ser considerado o homem segundo o coração de Deus. Então, amado, o nosso pecado não é motivo de desculpa para dizer que nós não podemos nos achegar a Deus. Amados, muitas das vezes nós só queremos criar a imagem de uma pessoa. Não, Deus separou aquela pessoa ali, ela é poderosa. Se ela orar e colocar a mão na minha cabeça, tudo vai acontecer, tudo vai mudar. Aquela pessoa é mais achegada com Deus, aquela pessoa tem mais intimidade com Deus. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso. Deus quer um relacionamento íntimo com cada um de nós. Amados, você consegue entender isso? Deus, Ele quer um compromisso profundo com cada um de nós.
Que cada um de nós venhamos ouvir a sua voz, venhamos ver a sua beleza, a sua majestade, a sua glória, porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Amados, não precisamos esperar chegar o momento do culto para fazer um culto para Deus. Que esse momento de adoração, que esse momento de servir, que esse momento de agradar a Deus seja sempre, seja constante. Seja a nossa vida, ela seja um exercício. Amados, eu vou dizer uma coisa, na maioria das vezes, dificilmente, quando é o meu dia, quando é o dia que eu vou trazer uma palavra, é difícil eu tirar aquele dia específico só para estudar. Sabe por quê? É como eu estava conversando com a pastora. Eu tento abrir os meus olhos e o meu coração e os meus ouvidos para ouvir Deus em tudo. Amados, às vezes eu estou ali passando na rua, vejo uma situação e eu vejo Deus trabalhar. E ali eu começo a meditar e as coisas começam a acontecer. Essa palavra, ela se deu de um pequeno trecho de menos de 10 segundos, de uma palavra que eu vi um jovem trazendo, um pouco parecido com isso. E ali, meu coração começou a ligar com outras coisas e ouvindo outras coisas. Eu tento trazer aquilo que Deus, Ele faz, aquilo que eu vejo Deus fazer. Amém, irmãos? E Deus, Ele nos chamou para cada um de nós, sermos testemunha dos milagres do Senhor, da transformação do Senhor. Deus, Ele é fiel. Amados, eu acho que eu já falei aqui, eu tenho acompanhado um pouco do sofrimento, da luta, daquele comediante cristão, Jonathan Nehemiah, eu acredito que muitos conhecem. A mãe dele já tem, se não me engano, acho que é mais de 30 dias internada, esqueci agora o tempo exato. E ele, pelas dificuldades que ele está passando com a mãe dele, ele se movimentou e movimentou outras pessoas para estar ajudando aquela unidade hospitalar, e outras, e muitas outras, onde ele levou aqueles colchões ortopédicos. Hoje, esses dias mesmo, ele falando de outras coisas, eu falo assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Mesmo no momento da dor, mesmo no momento da dificuldade, Deus, Ele mostra que Ele é Deus. Deus, Ele desperta em nós o maior sentimento, o verdadeiro sentimento no relacionamento, que é estender a mão, que é ajudar. E muitas das vezes, Deus, Ele nos leva a lugares, a desertos, para entendermos que a nossa vida com Ele é muito mais do que só ver o milagre na nossa vida, na nossa família, mas é ver o milagre de Deus na vida de outras pessoas. Eu mesmo estava pensando, falei assim, meu Deus, que Deus abençoe esse homem para que ele continue dessa mesma forma, ajudando. Aleluia. Amados, precisamos viver o propósito de Deus. Eu estava até conversando com a pastora, foi domingo, né? Foi domingo, teve a ministração do recomeço. E eu até falei, né, sobre aquele momento de você chegar em casa com sua família. Amados, mesmo eu falando, mesmo sabendo, acreditando que Deus colocou em meu coração, aconteceu dentro da minha casa de uma forma tão espontânea, até antes do que eu imaginava, nem planejei. Sentamos na mesa, jantamos, conversamos, tratamos muitos assuntos, e Deus falou em nosso coração, Deus falou em nosso meio. Amados, Deus, Ele nos chama para viver um relacionamento não de palavras, mas de atitudes, de procurarmos viver. Amado, vou te falar, muita roupa suja foi lavada dentro de casa,
lavamos, acertamos, alinhamos, conversamos, muitas coisas. Porque precisamos entender cada um de nós, a nossa posição no nosso relacionamento. Eu falo sempre com o meu filho, sempre falo com ele. Ele está vivendo essa fase, essa idade da adolescência. Sempre falo com ele, olha meu filho, eu sei que essa idade é complicada, eu sei que é uma idade difícil, porque eu já tive a sua idade e eu vejo em você muitas coisas que eu me vejo em você. Só que precisamos entender uma coisa, você principalmente precisa entender uma coisa. Você é o filho. Nós temos a obrigação de te ensinar, o direito de te amar. Temos essa obrigação diante de Deus, diante de você. Mas entenda, você tem que se moldar aos seus pais. Porque, amados, quando entendemos a nossa posição nos relacionamentos, tudo fica mais fácil. Vivemos muito relacionamento em que o homem quer se colocar na posição da mulher e a mulher na posição do homem. Não vai dar certo por muito tempo. Nós temos visto muitos relacionamentos não dando certo por isso, porque cada um não quer entender a sua posição. Quando nós trabalhamos, estamos em um trabalho onde vemos aquelas pessoas insatisfeitas, achando que está ganhando pouco, que o chefe dela tinha que pagar mais, que o dono da empresa, muitos acham até que ele deveria até ganhar igual o dono, que o dono deveria dividir com ele os seus lucros e aquela coisa toda. E quais são os resultados? Insatisfação, pouca produção. E uma fruta podre que contamina outros, porque não entende a sua posição em um relacionamento de trabalho, em um ambiente de trabalho. Amados, quando entendemos a nossa posição, quando a mulher, ela entende a sua posição, que ela deve amar, honrar e respeitar o seu marido, quando o marido entende a posição que ele tem que cuidar, que ele tem que ser o protetor, que a sua esposa, que os seus filhos tem que olhar para ele e sentir um refúgio, um amparo, se sentir uma proteção como uma rocha que ele pode se segurar. Amados, tudo fica mais fácil, sabe por quê? Porque ninguém vai querer tomar a posição de ninguém, porque ninguém vai ter que fazer o serviço que é do outro, mas cada um faz aquilo que lhe é atribuído. Isso é maturidade e entendimento no relacionamento. Mas infelizmente o que nós temos visto hoje são muitos relacionamentos inversos. São muitos relacionamentos com posições invertidas, e tudo isso o que é que traz? Maldição, traz quebra de princípios e trazem sérias consequências de destruição dos relacionamentos. Mas Deus, ele separou o seu povo para ser a mente de Cristo e viver a verdadeira essência do Evangelho, que é um relacionamento de amor com o seu Senhor e um relacionamento em paz com todos aqueles que estão à sua volta. Amém? Amados, e só para concluir, ainda falando sobre relacionamento, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Sabe o que esse versículo ele traz? Ele traz acerca da lembrança, acerca de arrependimento. O que se dá a entender claramente nesse versículo é que é um relacionamento que foi quebrado e precisa ser restaurado. Amados, quando façamos isso, quando trazemos esse sentimento de lembrança, trazemos sentimento de saudade. E Deus, ele não quer que nós venhamos viver a saudade. Ô tempo bom que eu dobrava os meus joelhos e sentia a presença. Ô tempo bom que eu ia para a igreja e sentia a presença do Senhor. Me restaura, mas não. O Senhor, muito mais que isso, ele quer que você diga hoje: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos felizes. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele quer que este sentimento de gratidão, este sentimento de entendimento do verdadeiro relacionamento de Deus comigo e com você esteja aceso em nossos corações todos os dias. Você quer uma palavra profética, uma palavra de vida, uma palavra de prosperidade? Viva um pleno relacionamento com Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Fique de pés em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias.
Que o Senhor, Ele traga restauração em nossas vidas. Que o Senhor, Ele traga restauração em nossa vida espiritual. Que o Senhor, Ele traga restauração em nossa vida familiar. Que Deus traga restauração em nosso relacionamento com nossos filhos, esposa, marido. Que Deus, Ele traga restauração em nosso relacionamento com nossos amigos, vizinhos, parentes, familiares. Aleluia. Deus é um Deus de restauração. Aleluia. Deus, Ele quer que você pare de chorar pelo que você viveu, mas Ele quer trazer sobre a sua vida uma experiência ainda maior do que você viveu no passado. Sabe por quê? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Deus quer mostrar para você aquilo que Ele nunca mostrou. Deus, Ele quer falar com você aquilo que você ainda não ouviu. Deus, Ele quer mostrar para você, aleluia, o que você nunca nem sonhou em ver. Mas acima de tudo, Ele quer estar contigo todos os dias. Ele quer te chamar de filho e você o chamá-lo de pai. Aleluia. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, meu Deus, neste momento agora, Senhor, eu te peço, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo que traz paz aos corações, Espírito Santo que traz restauração, Espírito Santo que traz o arrependimento. Meu Deus, em teu nome, Jesus, nós oramos, ó Pai. Em teu nome, Jesus, nós te pedimos nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas, ó Pai. Perdoa, Senhor, muitas das vezes, Senhor, a nossa vaidade, o nosso orgulho, Senhor, a nossa soberba, Senhor, a nossa arrogância, a nossa ignorância, meu Deus. Ó, meu Pai, muitas das vezes nosso egoísmo de só buscar, Senhor, os nossos interesses e dizermos, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa. Pai, fala, Senhor, com a tua igreja. Continua falando, Senhor, com os teus filhos. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir nessa noite, ó Pai. Fala, Senhor, continua em nosso meio, meu Deus, operando, meu Deus. Continua, Senhor, em nosso meio, restaurando, ó Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Estou queimando de Aleluia. Aleluia. Acende, Senhor, reacende, Senhor, a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, ó Pai. Acende, meu Deus. Renova, restaura, Senhor. Fala, Senhor, conosco coisas ainda maiores, Senhor. Nos mostra, Senhor, ainda mais, Senhor, a tua vontade, Senhor. Estabelece em nossas vidas, Senhor, ainda mais os teus planos, Senhor. Meu Deus, continua, Senhor, a realizar, Senhor, os teus projetos, os teus propósitos, porque tu és soberano, Senhor. Oh, meu Deus, que nós sejamos canais, Senhor. Meu Deus, que venha arder, Senhor, em nosso coração. Que venha arder, Senhor, em nosso ser, Senhor, a chama, ó Pai, aquela chama, Senhor, acende, Senhor, em nosso ser, ó Pai. Queima, Senhor, em nossas vidas, Senhor, o desejo de te buscar. Queima, Senhor, em nosso ser, Senhor, o desejo de te servir, te adorar e te bendizer, Senhor. chama dos teus olhos. Restaura, Senhor, este vaso quebrado, Senhor. Restaura, Senhor, este coração que está triste, que está marcado, Senhor, pelas feridas, ó Pai, da vida, Senhor. Meu Deus, quantos relacionamentos, Senhor, estão abalados, ó Pai. Meu Deus, nessa noite eu te peço, Senhor, traz a restauração, Senhor. Traz a restauração, traz vida, Senhor. Toca, Senhor. E restaura, Pai. Assim, meu Deus, como foi dito, Senhor, e ensinado, Senhor, na palavra, Senhor, através de tua filha, Senhor, quando aqueles vasos que eram quebrados, Senhor,
eles eram reparados com ouro, Senhor, e o seu valor ainda se tornava maior, ó Pai. Meu Deus, traz o renovo, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Traz o teu renovo, Senhor, para os relacionamentos, Senhor, para os casamentos, para as famílias, ó Pai. Traz, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Fica conosco, Senhor, e fala os nossos corações, ó Pai. Aleluia. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se estou te amando mais. Oh, glória! Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se estou te amando mais. E daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1.000.000 de anos ainda estarei. E daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1.000.000 de anos ainda estarei. Minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu Aleluia, te Jesus. amo. Enche, Senhor, os corações, ó Pai. E nos leva, Senhor, nos cobre com teu sangue, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém?